Em 1405, 87 anos antes de Colombo, uma frota chinesa saiu do porto de Nanquim. Mais de 300 navios. 27 mil homens a bordo. O navio almirante era possivelmente o maior barco de madeira já construído. Vasco da Gama chegaria à Índia 93 anos depois, com 4 barcos e 170 homens. E então, em 1433, a China simplesmente parou. Por decisão própria. E se não tivesse parado? Vamos ao que sabemos. Zheng He era um eunuco muçulmano da corte Ming, nascido no Yunnan, capturado ainda criança durante uma campanha militar. Tornou-se homem de confiança do imperador Yongle, e comandou 7 grandes expedições entre 1405 e 1433. As rotas são bem documentadas. Sudeste Asiático, Ceilão, sul da Índia, Golfo Pérsico, Península Arábica e costa oriental de África, chegando pelo menos até Malindi, no atual Quênia. Trouxeram uma girafa para a corte imperial, e há registros e pinturas disso. Na China ela foi interpretada como um Qilin, uma criatura auspiciosa da mitologia, o que dá bem à medida do que aquelas viagens significavam politicamente. O tamanho dos navios é debatido. As fontes chinesas falam em navios do tesouro de mais de 100 metros. Alguns engenheiros navais duvidam que um casco de madeira desse comprimento fosse estruturalmente viável. As estimativas mais conservadoras falam em 60 ou 70 metros. Ainda assim, muito maiores que qualquer coisa europeia da época. Agora a parte importante, e que muda como devemos pensar no cenário alternativo. As viagens de Zheng He não eram exploratórias. As rotas do Oceano Índico já eram conhecidas e navegadas há séculos por mercadores árabes, persas, indianos e chineses. Zheng He não descobriu nada. Ele percorreu estradas marítimas existentes. E o objetivo não era comércio no sentido lucrativo. Era diplomacia e prestígio. O sistema tributário chinês funcionava assim: reis estrangeiros enviavam presentes ao imperador, reconheciam a superioridade da China, e recebiam presentes de volta, geralmente de valor superior. Era um sistema que custava dinheiro ao Estado por definição. Houve também uso de força. Zheng He interveio militarmente em Java, no Ceilão e em Sumatra, capturando um governante e levando preso à China. Então, frotas gigantes, financiadas pelo Estado, com retorno econômico negativo por desenho. Isso é o oposto do modelo português e espanhol, que era comercial e predatório desde o primeiro dia, e que precisava de dar lucro para continuar a existir. Esta diferença de motivação explica quase tudo o que vem a seguir. Foi isso que as matou. E a explicação é mais mundana do que a lenda sugere. A corte Ming estava dividida. De um lado, a facção dos eunucos, que controlava as frotas e ganhava poder com elas. Do outro, a burocracia confucionista, os letrados, que via o comércio marítimo com desprezo e as expedições como desperdício. E havia uma ameaça concreta: os mongóis, ao norte. A China tinha uma fronteira terrestre longa e perigosa. Cada tael gasto em navios era um tael que não ia para a Grande Muralha e para o Exército do Norte. Adicione a isso a transferência da capital de Nanquim para Pequim, que custou uma fortuna, e inundações catastróficas do Grande Canal. Depois da morte do imperador Yongle e da 7ª viagem, as expedições foram encerradas. Mais tarde, a construção de navios oceânicos foi restringida por lei. Alguns registros das viagens foram destruídos ou perdidos. A China não foi vencida. Ela escolheu. A partir daqui a especulação fundamentada. E a primeira coisa é escolher um ponto de divergência que faça sentido. O cenário fraco é dizer que Zheng He continua navegando. Isso não basta, porque o problema não era o navegador, era o orçamento e a política. O cenário forte exige que a economia mude. Imagine que a facção pró-comércio ganha a disputa na corte, que as expedições passam a gerar receita em vez de custo, e que mercadores privados chineses são autorizados a operar em vez de proibidos. Esse é o ponto realmente interessante. Por que a China proibiu o comércio marítimo privado durante boa parte do período Ming, com as chamadas políticas Aijin? E mesmo assim o comércio aconteceu,
ilegalmente, através de redes de mercadores chineses no Sudeste Asiático que eram enormes. Então a divergência realista é esta: em vez de proibir, a China legaliza e taxa aquilo que já estava a acontecer de qualquer maneira nas suas costas. Agora, a geografia. E aqui vem a pergunta prática: chegar à Europa era possível? Sim, tecnicamente. Contornar o Cabo da Boa Esperança e subir pelo Atlântico é uma viagem difícil, mas os juncos chineses eram excelentes navios oceânicos, com compartimentos estanques e lemes de popa, tecnologias que a Europa ainda não dominava. Mas há um problema de incentivo. O que a Europa do século XV tinha que a China quisesse? A resposta honesta é: quase nada. A Europa exportava lã, alguns metais e madeira. A China produzia seda, porcelana e chá, produtos que o mundo inteiro queria. O desequilíbrio comercial era tão grande que, quando o comércio europeu com a China realmente decolou, séculos depois, os europeus pagavam em prata americana, porque não tinham mais nada que interessasse. Então uma frota chinesa em Lisboa em 1440 encontraria um mercado pobre e periférico. Ela iria uma vez, talvez duas, registraria aqueles reinos como bárbaros distantes de pouco interesse, e depois pararia de ir. Esta é a parte que a maioria das versões desta história alternativa ignora. Uma frota não continua a navegar só porque consegue. Alguém tem de pagar, e alguém tem de querer o que está do outro lado. Isso significa que nada mudaria? Não. Significa que o efeito seria indireto, e talvez maior por isso. O impacto mais provável não é a conquista. É informação e tecnologia. Os juncos chineses tinham lemes axiais de popa, compartimentos estanques no casco, velas de tabuleiro com ripas, bússolas mais refinadas. Contato direto e repetido teria acelerado a arquitetura naval europeia. E a Europa era voraz a copiar tecnologia útil. O segundo efeito é psicológico e estratégico. A expansão portuguesa foi construída sobre uma premissa: o Oceano Índico estava aberto, sem nenhuma potência naval organizada a defendê-lo. Quando os portugueses chegaram lá com canhões, encontraram redes comerciais ricas mas militarmente desarmadas no mar. Com uma marinha ativa e presente, essa premissa desaparece. E o modelo português de fortalezas e monopólio imposto à força fica simplesmente inviável. Vale lembrar que os portugueses venceram no Índico com vantagem de artilharia naval, não de números. Essa vantagem era real mais estreita, e uma potência com recursos teria copiado canhões depressa. Vamos ao cenário concreto, e marco isto como meu palpite, não como facto. Os portugueses ainda dobram o cabo, porque a motivação deles era contornar os intermediários otomanos e venezianos no comércio de especiarias. Essa motivação não desaparece. Mas ao chegarem ao Índico, encontram um sistema com uma potência naval dominante. Em vez de conquistarem Goa e Malaca, eles negociam. Tornam-se um participante pequeno num sistema comercial asiático, não os donos dele. O Império Colonial Europeu na Ásia, tal como aconteceu, fica muito improvável no século XVI. E as Américas? Colombo navegou para o oeste. Isso é independente do Índico. A colonização das Américas provavelmente acontece de qualquer forma, e por uma razão trágica que não muda: as doenças do Velho Mundo. Varíola, sarampo e gripe destruíram as populações americanas, que não tinham imunidade nenhuma a nada daquilo. Isso teria acontecido com qualquer visitante vindo do outro lado do oceano, chinês ou europeu. Existe uma variante ainda mais especulativa, e vou ser claro que ela é frágil. E se a China chegasse às Américas pelo Pacífico? Tecnicamente as correntes permitem, e foi essa a rota do Galeão de Manila durante séculos, entre Filipinas e México. Se frotas chinesas encontrassem o México Azteca ou o Peru Inca antes dos espanhóis, o resultado provavelmente ainda seria catastrófico para os americanos, porque as doenças viajam com qualquer um. Mas o modelo político seria diferente. A China Ming não tinha tradição de colonização por povoamento nem missão religiosa de conversão. O modelo dela era tributário e comercial. Uma América sob relação tributária com a China, em vez de sob conquista espanhola, seria um mundo irreconhecível. Talvez com estados indígenas sobrevivendo como vassalos em vez de serem desmantelados.
Mas isto é o degrau mais alto de especulação neste vídeo, e não tenho grande confiança nele. Trato-o como exercício, não como previsão. O que fica desta história não é a frota. É a decisão. A China tinha os navios, os mapas e o dinheiro. Tudo. E um grupo de funcionários numa sala em Pequim decidiu que aquilo não valia a pena. A Europa nunca poderia ter tomado essa decisão, porque não havia ninguém com autoridade para tomá-la. Portugal parava, Espanha continuava. Espanha parava, Holanda continuava. Talvez a vantagem europeia não tenha sido tecnológica. Talvez tenha sido a impossibilidade de desistir. Deixa nos comentários. Você acha que ter um poder central forte é vantagem ou risco para um país a longo prazo?